Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny e esse é o Papo de Corredor e hoje nós vamos falar para que serve um centro espírita. Parece uma pergunta simples e fácil, né, da gente poder responder, mas ela não é tão simples quanto parece e é importante que se reflita sobre esse assunto porque às vezes a gente age sempre no automatismo das nossas ações, né, com julgamentos mais superficiais e às vezes a gente não entende a profundidade e o significado das coisas que realmente são importantes dentro de doutrinas e até mesmo de próprias religiões, não sendo o espírita. Então é muito importante a gente debater sobre isso, é um assunto pouco explorado dentro do âmbito, né, espírita e religioso, e é interessante que a gente possa falar um pouquinho desse assunto. Bom, para a gente começar, se a gente olhar dentro do âmbito espírita e até mesmo da Umbanda, que é muito similar neste aspecto, onde quando nós vamos a um centro de luz desse, a maior parte das vezes a gente vai por conta de algum pedido, né? Pode ser pedir saúde por algum motivo, por algum tipo de doença que a gente não consegue encontrar, às vezes até por uma coisa simples que aconteceu recente, a gente vai procurar ajuda por uma dor, alguma coisa, pedir às vezes saúde para um familiar, pedir um relacionamento amoroso mais equilibrado, pedir um emprego novo ou até realmente um emprego porque está há muito tempo sem alcançar um emprego, tem muitas pessoas que vêm procurar mais equilíbrio, né? Pedir para que ajudem a tirar, às vezes, as más inclinações que nós temos em vários momentos. Pedimos também, muitas vezes, para mudar a natureza, às vezes, agressiva de uma outra pessoa, ou o tipo de comportamento que uma pessoa tem, né? Às vezes uma pessoa tem um relacionamento conturbado, a pessoa com a qual está se relacionando tem esse aspecto agressivo, e às vezes a gente vai lá pedir para mudar aquela pessoa, ou até um filho mesmo que está na fase aí da puberdade, né? Dos hormônios muito aflorado, pode acontecer, né, de se tornarem um pouco mais rebeldes, e aí muitos pais vão lá, né, pedir para mudar aquela natureza que está acontecendo naquele filho. Ou seja, a gente vai para pedir muitas coisas, né? Uma pessoa que às vezes está em depressão vai pedir ajuda para conseguir se livrar dessa sensação e dessa energia que aprisiona, né, muitas vezes a sua vontade, a sua vitalidade, e por aí vai. A gente pede por um filho, por um pai, por um irmão, a gente pede por tantas coisas, né? Ajuda por tantas coisas que se perde muitas vezes no meio disso tudo o simples objetivo que é um centro desse de força e energia. E é muito importante que nós entendamos que apesar de um centro espírita acontecer tudo isso, né, dependendo do estilo do centro, nós vamos ter ali o passe, nós vamos ter as palestras, nós vamos ter às vezes as consultas espirituais com entidades espirituais, isso acontece muito na Umbanda, os centros de mesa branca, as cirurgias espirituais são muito pesquisadas e requisitadas, né? Algumas delas, como lá antigamente se fazia fisicamente, com cortes e tudo mais, e hoje basicamente mais voltadas aos padrões de energia, né, e energização, mas também muito procurados neste aspecto dentro do centro. Mas apesar dos centros oferecerem todo esse tipo de tratamento e apoio, não é o principal objetivo de um centro espírita. E é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo, para que fique simples de a gente entender o que procurar, o que buscar de resultados quando nós procuramos um centro espírita como um apoio energético dentro da sua responsabilidade de atividade. O passe é um tratamento energético, a gente chega lá, recebe o tratamento, porque muitas vezes nós estamos com baixa energética. Uma consulta, né, com uma entidade ou até mesmo com uma pessoa que vai nos orientar é um apoio, né, energético e psíquico, né, emocional, para que a gente possa se refazer, porque muitas vezes a gente está em momentos que nós não estamos prontos para aprender, né? Quando a gente olha a parte de saúde, né, uma cura espiritual, quando é feita uma melhora, mesmo que não tenha a retirada de uma doença, mas ela melhora, eu cheguei com uma dor, eu melhorei, eu passei mais tempo, né, com um bem-estar para isso, é para que nós tenhamos tempo, nós sejamos apoiados dentro do nosso processo de refação, mas não é para retirar o problema de nós, porque a gente precisa aprender para que este problema possa ser resolvido. A solução não está fora, ela está dentro de nós, somos nós que temos que curar as nossas doenças, somos nós que precisamos crescer e aprender a galgar a paz, a evolução, a prosperidade, tudo aquilo que a gente pede, né? Então, a desobsessão, um trabalho excelente, fantástico de apoio, porque tira boa parte das energias densas e negativas que nós mesmos geramos ou absorvemos do ambiente, nos dá tempo para estudar e praticar, para que a gente aprenda a caminhar com as próprias pernas. Mas todos esses âmbitos aqui não são lugares de pedido, percebe? São ambientes onde nós recebemos o apoio para que nós tenhamos fôlego para começar a estudar e aí sim
praticar, né? E não precisar mais desta muleta, desta ajuda que a gente recebe aqui do plano espiritual. Então não é um lugar para a gente fazer pedidos físicos, não é um lugar para a gente pedir coisas para o mundo de Mamon, e sim um lugar para a gente poder se tratar, ter fôlego suficiente, energia suficiente, vitalidade suficiente para que a gente possa estudar, fazer as nossas modificações e fazer o nosso processo de crescimento. Dando continuidade no centro espírita, o que nós vamos ter depois do passe, do atendimento, da desobsessão e de uma médica? Nós vamos ter as palestras, que servem muito para a gente refletir e começar as nossas modificações. Nós vamos ter os cursos para que a gente possa aprender, né, e se desenvolver e aprofundar em diversos temas, sejam eles filosóficos, sejam eles da parte religiosa, sejam eles de prática mesmo, energética, de coisas mais voltadas até para a ciência. A gente pode se desenvolver em vários aspectos voltados aos cursos, né, de centros espíritas e tantos outros cursos que existem por aí. E aí a gente vai achar uma coisa que está muito disponível dentro de toda casa espírita, e acredito que dentro de todo centro religioso, que é chamado de voluntariado, né? Quando a gente recebe o apoio, começa a estudar, a gente precisa trazer isso para o âmbito prático. Ou seja, eu acumulei um trabalho, né, um conhecimento, eu preciso aplicar esse conhecimento em algum lugar para que eu saiba se eu realmente consegui. E é lá onde eu vou acertar e errar e continuar o meu processo de evolução. Então o Centro Espírita nos dá a oportunidade de aprender praticando. E aí, então eu aprendi que eu preciso fazer a caridade. Olha aqui um ambiente controlado onde eu vou fazer a caridade. Porque o primeiro, a gente aprende em Kardec que o primeiro âmbito, o primeiro lugar onde a gente começa a aprender o que é a caridade e os processos todos é a nossa família. A gente escolhe no plano espiritual, mas aqui a gente não teve escolha, a gente tem que aprender a vivenciar com eles. Quando a gente aprende a crescer, a gente precisa começar a se desenvolver. A gente ama aquelas pessoas ou não, mas a gente está obrigado ali a aprender com eles. Quando a gente vai para um centro espírita, são pessoas que estão dispostas, muitas vezes, a receber ajuda. Então é mais fácil a gente utilizar e ajudar essas pessoas e praticar aquilo que a gente está aprendendo. Então a gente pratica lá no centro espírita para que em um dia a gente possa sair dele e começar a aplicar isso no mundo. E aí a gente vai muitas vezes aplicar no mundo para as pessoas que estão também abertas e dispostas a receber ajuda. Até que um dia a gente vai se capacitando tanto que a gente começa a aplicar para aquelas pessoas que não estão dispostas a receber ajuda e inclusive são agressivas e agridem a nós de diversas formas. E aí a gente vai chegar, né, no que um amigo espiritual nosso, Augustus, nos orientou e nos ensinou, que é dizendo que a forma que a gente aprende a ter compaixão e amor pelos nossos agressores é a maior forma de expressão do amor real, né? Porque é aquela máxima, né, que Jesus fala dar a outra face, ou seja, você está ali ajudando, a pessoa está te agredindo e você continua tendo compaixão e disponibilidade para ajudar. É claro que você não vai forçar, as pessoas só mudam quando elas querem, mas você estará disposto a ajudar por mais que aquela pessoa tenha sido agressiva com você. É disso que Jesus falava: puxa, a pessoa me agrediu, me deu um tapa na cara, não é por isso que eu vou dar outro nela, eu vou me afastar, vou esperar o tempo dela, mas quando ela pedir ajuda, eu vou dar a minha face de novo. E se ela ainda recusar mais alguma vez, ela vai dar outro tapa, tudo bem, eu posso me afastar e continuo aguardando ao momento que realmente eu possa auxiliar. Esta é a maior expressão do amor, é não se deixar as nossas vaidades, a nossa autopreservação suprimir aquilo que a gente chama de amor. Nós entendemos que dentro de um centro espírita e até mesmo dentro de um centro de Umbanda, o kardecismo se tornou um grande guia, né, para essa inter-relação dos seres encarnados com o plano espiritual. Conheço algumas mães e pais de santo que utilizam mesmo os conhecimentos que Kardec utilizou também para orientar os seus trabalhadores dentro do campo espiritual. Não significa que eles utilizam e sigam, né, dentro das do que cultuam todas as obras de Kardec, mas utilizam deste conhecimento para aprendizado dessa inter-relação com o plano espiritual. E quem já leu Kardec vai entender que no processo de Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito falado sobre Jesus Cristo. E a gente está muito acostumado a interagir todos os ensinamentos que o Mestre deixou dentro da visão espírita, dentro da visão espiritual. E quando a gente olha para este contexto, tem muita gente que vai ao centro espírita e tão interessados, né, dentro dos seus pedidos físicos, dos seus problemas físicos, que se esquece de aprender e olhar os ensinamentos do Mestre Jesus e até mesmo os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram dentro das obras de Kardec. E aí,
quando a gente deixa de lado este conhecimento, a gente acaba perdendo muito do que é a essência, do que existe, do objetivo para que realmente serve um centro espírita. Então é muito importante que, se você vai a um centro espírita, conheça pelo menos o objetivo do espiritismo em si, qual é a mensagem que ele veio trazer e principalmente, né, as obras todas que nós temos relacionadas a Jesus, que nos traz muitas orientações, e a gente pode citar algumas delas aqui muito fácil para que a gente possa entender. A primeira delas é amar uns aos outros como a ti mesmo, né? A gente conhece isso, está cansado de ouvir sobre isso, mas não estamos cansados de tentar, porque a gente realmente não consegue. Quando a gente começa a olhar estes ensinamentos que foram deixados para nós e repetidos através de diversas culturas, inclusive religiões, a gente percebe que a gente ainda não tem o domínio básico sobre essas questões que foram trazidas lá há 2000 anos atrás. O entendimento de que existe um plano espiritual, de que os espíritos estão aqui entre nós, de que venham espíritos mais evoluídos conversarem conosco, que nós temos processos kármicos sucessivos e de reencarnes, não exclui a necessidade de olhar as questões que o Mestre Jesus deixou para nós. Então, amar uns aos outros, aprender a amar. Muitas vezes a gente julga, né, o outro. O outro fez aquilo, o outro faz aquilo, age daquele jeito, né? E a gente muitas vezes sempre olhando para o outro. Lembra do pedido que a gente acabou de falar? Eu preciso mudar a natureza agressiva de alguém, preciso mudar o comportamento do outro. O fato da gente começar a pedir ajuda para uma entidade espiritual, para Deus, seja quem for, para mudar o outro, a gente não está olhando para dentro de nós e a gente não consegue realmente fazer o simples mandamento de amar uns aos outros como a ti mesmo, porque nós temos defeitos, né? Nós temos erros, nós temos os nossos próprios processos de evolução e aprendizado, e a gente não pode apontar o dedo para o outro julgando e muitas vezes até condenando os outros. Se a gente olhar para a Bíblia de novo, temos lá a passagem das pedras, né? Do pessoal querendo apedrejar, e Jesus fala: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E aí, aparentemente, as pessoas tinham muita consciência, porque todo mundo virou e foi embora. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Muitas vezes, ele não disse lá na hora: olha, quem nunca pecou com relação a isto que esta mulher pecou, que atire a primeira pedra. Ele falou em pecado em geral, ou seja, a gente não pode apontar os dedos, mesmo que a dificuldade do outro seja uma facilidade nossa. A gente tem que entender e compreender que a gente precisa respeitar e entender o momento de cada um, amando como a gente se amaria, porque nós somos defeituosos, né? Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas falhas, e muitas vezes a gente tem que conviver com elas sabendo que a gente não consegue, num processo kármico único, se melhorar. Então o entendimento dessas questões, como essa passagem, e aí eu não vou abrir todas aqui porque são muitas, né? A gente começa a perceber que a gente não consegue nem fazer o mínimo daquele ensinamento que está, então a gente precisa compreender essas questões, porque é por aí, né, que um centro espírita, um centro religioso qualquer vai conduzir. Não é um lugar feito para a gente realizar milagres, né, pedidos e ficar colocando. A própria igreja católica tem muito disso, né, aquele pedido para o santo, aquelas promessas todas que são feitas. Muitas vezes a gente só está conectado no pedido para as entidades, no pedido para os santos, no pedido para Deus, e a gente esquece da outra parte, que é o processo de nós nos melhorarmos para que a gente possa alcançar. Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, que fala exatamente sobre isso, né? Que ele fala que Jesus fala que se você pedir para Deus, né, pede e receberás, né? E aí é o que confunde muito, e parece que se a gente vai pedir, eu quero uma caneca branca com escritas pretas, Deus vai me dar uma caneca branca com escritas pretas, e não é assim que funciona esse ensinamento. Então segue dentro da responsabilidade de um centro religioso, seja ele qualquer ou doutrinário, vai nos ajudar a compreender os ensinamentos e as formas que a gente precisa fazer para que a gente consiga evoluir e interpretar essas questões, né? A questão do pedido, por exemplo, pede e receberá, tem muito a ver com a nossa própria evolução. Eu posso sim pedir mais paciência, mais equilíbrio, pedir mais prosperidade, eu posso pedir ter uma vida mais saudável e até mesmo a cura para a minha doença, mas eu preciso entender como o ensinamento para essas questões chegam para que eu possa alcançar esses mesmos pontos. A gente entende dentro do Espiritismo que tudo no mundo existe ação e reação, é a lei do retorno, é a lei da vida, né? E muitas vezes, se nós nos encontramos enfermos, se nós não temos paz, se nós não temos prosperidade, é a reação de uma ação de algo que aconteceu lá atrás. Ou seja, a gente precisa aprender a fazer novas ações para que as reações disso sejam melhores, né? E ter o entendimento também, e aí sim, incluindo processos kármicos, entre outras coisas,
toda a parte de processo de entendimento de depuração de energia, dos próprios processos de aprendizado pelo processo kármico e tantas outras coisas que a gente vai entender que às vezes a própria lição e o próprio aprendizado já está vivenciando o pedido que nós fizemos em outro plano e a gente recebeu exatamente aquilo que a gente pediu e vai precisar lidar com isso. Se a gente olhar Kardec, por exemplo, o que Kardec trouxe para nós? Que nós tínhamos que ter sim a religião e a fé, que é muito importante, sem fé a gente não consegue, mas que nós tínhamos que olhar para a filosofia, que a gente precisava estudar a parte de ciência em si, tratar a espiritualidade de forma científica. Ele disse que a gente tinha que estudar budismo, ele disse que a gente tinha que estudar hinduísmo, ele disse que a gente tinha que entender sobre o centro de força, ele trouxe informações diversas, né, magnetismo, e a gente precisa entender que só o espiritismo não é só a fé, o Jesus e os pedidos, a gente tem todas as outras coisas para poder aprender e buscar isso. Se a gente não tem a fonte de onde buscar isso, a gente fica só esperando os milagres e acaba não melhorando. É como uma doença, né? Se nós temos um problema cardíaco e o médico diz para nós que nós precisamos parar de consumir gordura, senão nós vamos infartar, e a gente continua consumindo gordura, não tem o que fazer, né? É a mesma coisa quando a gente pede para Deus, olha, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais equilíbrio, eu preciso ter mais prosperidade. Se nós não pararmos de absorver as energias erradas, se nós não pararmos para estudar todo o processo energético para que nós possamos fazer ações diferentes, a gente não vai crescer, a gente não vai se desenvolver e não vai receber aquilo que a gente está pedindo. Aliás, a gente já vai recebendo, só que a nossa parte precisa ser feita para que as coisas aconteçam, né? A mesma coisa do dinheiro, a prosperidade, a gente pede muito isso porque a gente está no mundo e a gente cresceu aprendendo isso. Se nós olharmos para o lado da religião em si, de Jesus mesmo, ele falava que não dá para servir a Deus e a Mamon. E a Mamon a gente tem a ideia de que é um demônio, né? Um ser mitológico que tem o lado negativo. Mamon para eles significava a riqueza, o materialismo excessivo voltado para a cobiça e os desejos excessivos. Ou seja, as questões do mundo, né? Que a gente muitas vezes ouve falar pelo espiritismo, que a gente precisa desapegar do mundo, das coisas do mundo, para que a gente ganhe uma realidade mais espiritualizada, para que a gente possa realmente parar dos nossos processos reencarnatórios. A gente vai ver muito isso no budismo, falando da roda de Sansara, e tantas outras coisas que a gente precisa entender sobre o desapego das questões do mundo. Então Jesus, quando falava de Mamon, ele não estava falando de um ser externo a nós, ele estava falando de algo que existe dentro de nós. É a nossa cobiça, os nossos desejos desequilibrados, né? E essa questão que a gente tem muito de querer ser rico demais, ter mais do que a gente precisa, acumular muitas coisas e que não vai levar a gente a lugar nenhum com relação à espiritualidade. Quando a gente olha dentro do espiritismo, nós temos o entendimento de que não há salvação sem a caridade, ou seja, quando eu acumulo demais e eu vejo outras pessoas precisando e eu não compartilho isso, qual é o aprendizado que eu estou fazendo? Quando eu peço paciência, eu peço paz, eu peço saúde e eu não utilizo isso que eu recebo para ajudar alguém, qual é o aprendizado que eu estou tendo? Por este motivo, o Centro Espírita não é um local para realizar desejos. Muitos milagres, né, pequenos milagres acontecem sim dentro dos centros espíritas, dentro dos centros religiosos, mas todos eles são voltados para que a gente entenda que existe uma espiritualidade e que a gente precisa aumentar a nossa fé, aumentar o nosso entendimento espiritual de que existe algo depois desta vida aqui. E aí sim começamos a buscar os conhecimentos para nos espiritualizar, para nos modificar, para nos tornarmos seres humanos melhores, para que nós possamos deixar aos poucos este mundo de Mamon, né, dos desejos e das riquezas exacerbadas, para que a gente possa ser mais humano e compartilhar um com os outros, ajudar, não só o compartilhamento de dinheiro, mas o compartilhamento de tempo, de compreensão, realmente ajudando as pessoas sem escolher aquilo que nós estejamos fazendo. Algumas coisas que acontecem, por exemplo, dentro de um centro espírita, e a gente vivencia muito isso. Pessoas escolhendo, né, o tipo de voluntariado que querem fazer. Isso é muito legal. Se está fazendo alguma coisa, é ótimo, mas talvez não tenham entendido de que o ajudar é ajudar sem escolher, é ajudar naquilo que é necessário. Senão eu vou ficar assim, eu vou ajudar a minha família, mas não vou ajudar o cara da rua, que eu não conheço. Eu vou ajudar o cara da rua, mas eu não vou ajudar uma pessoa que eu sei que já teve uma vida errada. Ou seja, a gente continua mantendo, né, os julgamentos e a vida fácil mesmo, uma estrutura fácil. Então é mais fácil eu sentar numa mesa de repente para ser médium do que pegar uma vassoura e varrer o chão de um centro espírita.
Para médium vai ter muita gente querendo trabalhar, para varrer o chão nós não vamos ter ninguém. Ou seja, onde é que está o processo de evolução e entendimento de que se deve doar, né? Se doar e fazer o trabalho de caridade verdadeira, a verdadeira caridade. Tá? Então, fazer o bem sem olhar a quem, sem escolher o que está fazendo, isso é muito importante e é um processo de evolução. Tem gente que vai estar no patamar de escolher, tem gente que vai estar no patamar de não fazer nada e tem gente que vai estar no patamar de não escolher e fazer o máximo que puder de bem, de ajuda naquilo que é necessário. É o nosso processo evolutivo e é para isso que servem esses centros, né? Então, o Centro Espírita ele serve para isso, para nos dar apoio em seus diversos tratamentos quando a gente não consegue caminhar sozinho. Mas em contrapartida, a gente precisa estudar para aprender a andar sozinho, para que nós possamos ter a oportunidade dentro do próprio Centro Espírita de praticar aquilo que a gente aprendeu e aí depois a gente vai seguir a nossa vida fazendo em ambientes muito maiores, né? Então a gente vai fazer no trabalho, a gente vai fazer na cidade, vai fazer para o nosso país e assim sucessivamente, aprendendo a expandir aquilo que Jesus nos disse, que é o amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós não conseguimos fazer isso em escala grande, então a gente precisa aprender, começar a fazer em escala pequena com pessoas que estão dispostas e aí sim crescer, né, essa possibilidade de ajudar e fazer o bem, ajudar os outros a evoluírem, enquanto nós vamos fazendo o nosso próprio processo de melhora e recebendo ajuda de outros que já passaram pelo mesmo caminho que nós e já acertaram. Ou seja, é um processo de ajuda mútua e de crescimento mútuo. A Casa Espírita serve para isso. Se eu posso deixar algo aqui relacionado ao principal objetivo de uma casa espírita, é exatamente esse. É um lugar onde eu possa receber minha ajuda, onde eu possa me preparar, onde eu possa praticar, para que depois eu possa continuar ajudando aos outros e fazer o meu processo de evolução. Tá? Não é um lugar para a gente ficar pedindo. Puxa, mas eu fiz muitos pedidos desses, eu sou uma pessoa ruim. Longe disso, né? A gente está nos nossos processos, lembra que eu falei? Nós não estamos aqui para julgar ou não, a gente está aqui para fazer o nosso processo de melhora. Se a gente ainda tem muitas coisas, muito apegos, e todos nós temos, não significa que nós sejamos bons ou ruins, não existe o certo e o errado, existe a consciência de que nós precisamos crescer e esses compartilhamentos de conteúdo, como eu estou fazendo aqui, nos ajudam a ter mais consciência para que a gente possa buscar a nossa melhora. Sabendo hoje do objetivo de um centro espírita, olha como que maravilhoso, né? A gente pode, de uma forma muito mais tranquila, seguir o caminho para qual ele foi criado. E como eu disse, não é só um centro espírita. Se for um centro de Umbanda, também. O centro de Umbanda não é um lugar para a gente ficar lá pedindo, pedindo, pedindo. As entidades vão ajudar? Sim, eles precisam também evoluir e ajudar aqueles que estão encarnados aqui. Mas eles não podem fazer além daquilo que a gente pode receber, né? E eles até tentam ajudar, mas muitas vezes a gente não dá condições energéticas para que isso aconteça. E fazendo os estudos e a nossa melhora mesmo, é quando a gente começa a realmente dar condições para que a ajuda chegue ao nosso dia a dia. Então é importante entender esse fluxo. Uma igreja católica vai ser da mesma forma, pedir para o santo, né, fazer promessas, sem a mudança real dentro de nós, dificilmente a gente vai conseguir acumular o poder energético, né, a vibração energética de mudança que é necessária para que a gente possa receber as ajudas, os milagres que a gente pede. As entidades do plano espiritual faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. E exatamente pelo motivo de nós estarmos encarnados, a parte nossa é a maior parte, né? Lá no centro onde eu trabalho, as entidades costumam dizer para nós, olha, a gente só pode fazer 30%, 70% tem que vir de vocês. Vocês precisam fazer a parte de vocês para que consigam evoluir. Se eles nos dessem tudo que a gente pedisse, né, a gente não teria evolução, a gente não teria desenvolvimento, porque tudo viria fácil e a gente não precisaria aprender nada. Então, não faz sentido, né, este processo com o qual muitas vezes nós mesmos vamos pedir de ajuda ao centro espírita. A gente precisa entender o que a gente precisa pedir, fazendo a nossa parte, estudando e praticando é a melhor forma de conseguir as coisas que a gente quer. Tem um comentário que eu ouvi esses dias, muito interessante, eu não vou lembrar em qual livro foi, que a gente, dizem que a gente, muitas vezes, enquanto estamos aprendendo, a gente segue a religião por dois motivos. Uma porque pelo que Deus pode nos dar, então como Ele é todo poderoso e pode tudo, muitas vezes a gente segue as coisas porque a gente acredita que Deus pode nos dar tudo que a gente precisa. E a gente também vai para uma religião, para uma doutrina, com medo de tudo que Ele pode tirar. Só que a gente tem que entender como nós mesmos somos Deus, parte divina, somos nós mesmos que podemos dar para nós mesmos e somos nós mesmos que podemos tirar para nós. E a gente não precisa temer e nem ter uma devoção exacerbada para dentro de nós ou para fora de nós, e sim fazer a nossa parte, a nossa melhora com consistência um pouquinho cada dia para que a gente possa evoluir e conseguir aquilo que nós queremos. E aí nós temos todos os centros espíritas e os centros energéticos religiosos à nossa disposição para que a gente possa se refazer
fazer enquanto a gente escorrega, levanta, aprende, pratica e vai fazendo o nosso processo de evolução. Neste sentido, a espiritualidade nunca deixa a gente sem amparo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Esse vídeo é um pouquinho maior, tem muita coisa para se falar sobre isso, provavelmente eu vou fracionar diversas coisas sobre esse ambiente, mas eu queria fazer esse primeiro vídeo falando de uma forma total, global, para que a gente possa primeiramente entender para que serve uma casa espírita e como é que a gente deve, né, esperar, o que a gente deve esperar para poder fazer a nossa parte. Não esqueça, quando você olha para trás de tudo que você recebeu, se a gente precisa aprender a amar, se a gente precisa fazer a caridade para que a gente tenha a nossa evolução e a nossa salvação, a gente precisa sempre refletir quanto eu já recebi do plano espiritual, o quanto eu fiz da minha parte de estudar e praticar e o quanto eu estou devolvendo para o mundo, para as pessoas, tudo aquilo que eu já recebi. A gente precisa fazer essas reflexões, colocar isso no nosso dia a dia e encaixar, né, um pouco de caridade, um pouco de bondade e devolver ao mundo tudo que a gente recebe do plano espiritual e que não é pouca coisa, a gente recebe bastante. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado a refletir. Lembrando que são conceitos que eu já estudei, que eu recebo de orientação, não significa que é o certo e o errado, né? Eu estudo muito, gosto muito deste tema e de refletir sobre essas questões. Hoje administro, né, um centro espírita, então tenho vivenciado isso na pele, o que é muito legal. Em outros momentos não tive condições de fazer isso e hoje a vida me trouxe, né, esse presente, por que não, né, para que eu possa me desenvolver. Então, não significa que o que está aqui é certo ou errado, as literaturas estão aí, eu sempre indico literaturas, né, Kardec, todos, Chico Xavier, tem tanta coisa importante para que a gente possa estudar. Ramatiz é uma entidade que eu gosto muito, que fala as coisas de forma bem clara, muito relacionado ao kardecismo, ao contrário de que muita gente prega aí, né, que é contrário ao kardecismo. 80% do que se fala lá é kardecismo, e aí agrega um monte de outras coisas que o próprio Kardec dizia que a gente precisava estudar, que era o budismo, o hinduísmo e tantas outras coisas. Então, são conhecimentos vastos que a gente tem por aí. Não tudo que eu não estou dizendo aqui não significa que é certo ou errado, mas é o que eu consigo aprender e o que eu posso compartilhar com vocês. Assim a gente vai fazendo um pouquinho a cada dia e desenvolvendo e crescendo cada vez mais, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha te ajudado e um ótimo desenvolvimento da sua vida e que você tenha muita luz, muita ajuda espiritual para conseguir galgar aí a sua evolução, assim como eu tenho recebido também. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.